Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Renovo no Deserto. Que bom ter você aqui. Hoje damos início a uma nova série de episódios com um tema que toca fundo o coração de muitos, quando as orações parecem não ser ouvidas. Ao longo desta semana vamos caminhar juntos por essas paisagens do silêncio, da espera e da confiança, à luz da Palavra de Deus. Que neste tempo juntos, o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração. Quantas vezes já nos ajoelhamos com o coração em pedaços, esperando que uma palavra de consolo viesse do céu, e tudo o que recebemos foi o silêncio. Não há dor mais sutil, e ao mesmo tempo tão intensa, do que sentir que estamos falando com o vazio. É como se a oração ecoasse dentro de um quarto escuro, sem resposta, sem direção, sem sinal. A oração se torna uma tentativa de segurar em algo invisível, enquanto o mundo ao redor parece cada vez mais pesado. E quanto mais pedimos, mais parecemos cair num lugar de angústia e frustração. A dor do silêncio de Deus é algo que muitos preferem não mencionar, talvez por medo de parecerem fracos na fé, ou até indignos, mas a verdade é que todos nós, em algum momento da caminhada cristã, já enfrentamos esse vazio. Já levantamos os olhos e dissemos: Senhor, onde estás? E muitas vezes essa pergunta ecoa no coração por dias, semanas ou até anos, sem uma resposta clara. Alguns até pensam em desistir, outros sentem vergonha por não conseguirem sentir mais a presença que antes os aquecia. E ainda assim, continuam tentando, continuam orando. E é aqui que precisamos parar, respirar e nos lembrar: você não está só. O silêncio de Deus não é exclusividade sua. A palavra de Deus nos mostra que muitos dos seus servos mais fiéis também passaram por isso. O profeta Abacuque, diante da violência em sua terra, clamou: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Livro do profeta Abacuque, capítulo 1 e versículo 2. Uma oração honesta, profunda, carregada de frustração e sentimento de abandono. O rei Davi, em vários salmos, expressou essa mesma angústia. Ele escreveu: Até quando esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Livro dos Salmos, capítulo 13, versículo 1. Veja, isso está nas Escrituras. Deus não se escandaliza com nossa dor nem com nosso clamor sincero. O que Ele deseja é exatamente isso: um coração quebrantado, autêntico, que não esconde suas fragilidades, um coração que se derrama, ainda que entre lágrimas e incertezas. Jó, que conheceu o fundo do poço como poucos, chegou a dizer: Clamo a ti, porém tu não me respondes. Estou em pé, porém apenas olhas para mim. Livro de Jó, capítulo 30 e versículo 20. Esse sentimento de orar e não ser ouvido é antigo, mas se há algo que une esses homens é o fato de que eles continuaram orando, continuaram crendo, continuaram se derramando diante de Deus mesmo quando o céu parecia de bronze. Eles sabiam que Deus ainda era digno de confiança, mesmo quando tudo parecia confuso. Aqui está um ponto essencial: o silêncio de Deus não significa rejeição. Deus não se esqueceu de você. Ele não virou o rosto. A ausência de resposta imediata não é ausência de amor. Pelo contrário, muitas vezes, é justamente nesse silêncio que Deus está preparando algo maior do que podemos imaginar. O silêncio divino não é desatenção, é estratégia, é cuidado, é formação, é uma aula de fé para quem aceita aprender no escuro. E mesmo quando ele parece distante, ele continua sustentando nossa alma com fios invisíveis de graça. O Senhor Jesus, no jardim do Getsemane, viveu esse silêncio. Ele orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Evangelho de Lucas, capítulo 22 e versículo 42. E a resposta imediata não foi o livramento, foi a cruz, mas foi também a glória, a ressurreição e a nossa salvação. O silêncio de Deus às vezes é a ponte para algo eterno. Jesus sabia que mesmo sem resposta visível, o Pai estava presente. Ele sabia que o céu não havia abandonado. E essa certeza é o que sustenta aqueles que escolhem continuar, mesmo sem entender. Talvez você esteja orando há meses por uma cura, por uma reconciliação, por uma porta aberta, por um recomeço, e nada. Tudo parece do mesmo jeito, mas eu quero te dizer com todo carinho: Deus está ouvindo. Ele não se esqueceu de você. A palavra nos diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Livro dos Salmos, capítulo 34 e versículo 15.
Mesmo quando você não sente, Ele está presente. Mesmo quando tudo parece parado, Ele está trabalhando. Mesmo quando a resposta não chega, Ele está sustentando o seu coração. E mais, Ele está formando algo em você: fé, paciência, dependência, caráter. O silêncio é campo fértil para a transformação espiritual. Lembre-se também de Ana, mãe do profeta Samuel. Durante anos ela orou, chorou, jejuou, enfrentou zombarias e rejeição por não ter filhos. E por um bom tempo não houve resposta. Mas ela continuou orando, e em determinado momento, a Bíblia diz que o Senhor se lembrou de Ana. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1 e versículo 19. O silêncio foi quebrado, e a resposta chegou, não no tempo dela, mas no tempo perfeito de Deus. Ana não apenas recebeu um filho, ela recebeu um propósito. O que parecia demorado era, na verdade, o preparo para algo eterno. Quantas pessoas hoje vivem o mesmo dilema de Ana? Carregam uma angústia profunda, mas continuam indo ao templo, continuam adorando, continuam crendo. Isso é fé madura. Fé que permanece mesmo sem sinal visível. Fé que se recusa a desistir mesmo quando não há evidência. E é essa fé que move o coração de Deus. É essa fé que resiste à lógica e insiste em confiar mesmo quando tudo parece perdido. Outro exemplo precioso é o de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Elas mandaram chamar Jesus quando o irmão estava doente. Esperavam uma resposta imediata, uma cura antes da morte. Mas Jesus demorou, e Lázaro morreu. Aos olhos humanos, era tarde demais, mas Jesus chegou, e com ele veio a ressurreição. O aparente atraso era, na verdade, um cenário preparado para a glória de Deus se manifestar de forma ainda maior. Talvez seja isso que Deus esteja preparando na sua vida. Algo que vá além da cura, além da solução, além da resposta. Talvez Ele esteja preparando um testemunho. Será que você também não está diante de algo assim? Será que a ausência de resposta agora não está preparando o terreno para algo ainda mais poderoso? O Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40, traz a fala de Jesus a Marta. Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Essa promessa continua válida. A glória de Deus continua se revelando àqueles que escolhem crer, mesmo quando tudo diz o contrário. O silêncio de Deus nos ensina a crer além do que vemos, a confiar além do que sentimos, a descansar além do que entendemos. E isso só é possível quando deixamos de ver a oração como um instrumento de controle e passamos a vê-la como uma expressão de entrega. Quando entendemos que orar é conversar com quem nos ama, mesmo sem ter todas as respostas, e que Deus, em seu tempo, sempre responde de forma perfeita. Por isso, mesmo que doa, mesmo que o silêncio pareça injusto, mesmo que a espera seja longa, continue buscando a presença de Deus não pelo que Ele pode dar, mas por quem Ele é. Continue orando não apenas para ser atendido, mas para ser moldado. Continue acreditando que, no tempo certo, o Senhor vai responder, e a resposta dele será infinitamente melhor do que qualquer coisa que você poderia imaginar. Persevere. Ele está ouvindo, Ele está agindo. Se neste momento você sente que o céu está em silêncio, eu te convido a abrir o coração diante de Deus. Diga a verdade, derrame sua alma. Deus não precisa de performance. Ele deseja autenticidade, e é no silêncio do quarto, no gemido da alma, na lágrima não explicada, que Ele mais age. Você não está só, o céu está mais perto do que você pensa. Senhor, aqui estamos, reconhecendo que há momentos em que o silêncio parece ser a única resposta, mas hoje escolhemos confiar que mesmo em silêncio, o Senhor está agindo. Conforta os corações que têm clamado sem ver resposta. Fortalece os que têm orado sem perceber mudanças. Sustenta os que estão à beira de desistir. Que cada ouvinte sinta a tua presença agora, e que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde os corações e as mentes em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se esse episódio falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, uma simples palavra pode ser resposta de oração na vida de alguém. E se você quiser continuar essa jornada conosco, te convido a ouvir o próximo episódio da série. Vamos juntos aprofundar ainda mais esse tema tão necessário. Mas eu, Senhor, em ti confio, digo, tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livro dos Salmos, capítulo 31, versículos 14 e 15.